completar estes 400 anos de silêncio profético, estudamos os 2 primeiros séculos e agora nós vamos estudar os próximos 2, os últimos 2 séculos antes de Cristo. Já entramos aí, vamos entrar num conflito ainda dentro deste Império Grego, que nós vamos chamar de Seleucidas, que são os descendentes, a dinastia de Seleuco, mas agora vamos falar de um novo império que está surgindo no Ocidente, na Europa, chamado Roma. Perfeito? Então o tema de hoje é a resistência à profanação do santuário. O santuário, o templo do Senhor, foi profanado pelo rei grego Seleucida, chamado Antíoco IV Epifânio. E o que é legal, bispo, nós entendermos como essa troca de poder ela acontece de forma muito rápida nestes 4 séculos, né? Desde Alexandre, quando ele conquistou todo o Império Persa e fez um grande Império Grego, tudo vai acontecendo muito rápido, essas disputas entre os gregos por esse império, e isso vai avançando, enquanto está tendo essa loucura entre o Reino do Norte e do Sul, Roma está nascendo. Então é um negócio muito louco, como que em 400 anos, muita coisa historicamente acontece nessa região. E é assim incrível, né, que a palavra profética da Bíblia, ela mostra esses reinos, né, que nós já vimos falando sobre Daniel, tudo, né, no livro de Daniel, e se perceber, na história, foram os únicos reinos mundiais. Então vai terminar em Roma. Então a gente percebe que é algo rápido, que vai acontecendo todo esse processo, segundo a palavra de Deus já estava falando, e depois disso não se ergue mais nenhum reino da maneira como foi Roma e os outros, né, os demais. Antes de nós começar a ler o capítulo 11, a parte que nós vamos estudar hoje, 2 pontos importantes. Primeiro, que o capítulo 11, as revelações que o anjo dá a Daniel, tem um objetivo bem claro, que é falar sobre o futuro de Israel. Ainda que, Bispo G, nós possamos, em um estudo do fim dos tempos, que se chama escatologia, o ramo que estuda os últimos dias, os últimos tempos, juízo final, apocalipse e tudo mais, dentro da teologia nós chamamos de escatologia. Alguns pontos no livro de Daniel são usados em escatologia, mas o foco principal das revelações é para o povo de Israel. Não é? Sem dúvida. É assim, né? Esse contingente escatológico, ele sempre surge porque ele vai surgir em todos os livros proféticos. Mas, assim, a parte que mais fala diretamente é Daniel. Ele fala sobre o meu povo, ele deixa isso muito claro. E também, por vezes, ele fala, acho que 3 vezes, se não me engano, que as coisas estão seladas para o fim. Então, mostra também que uma determinação dele de mostrar tem um significado para o povo, mas tem um significado escatológico também. Então, ainda que nós contemos uma história tão grande nessas 2 aulas de 400 anos, todas estas aulas, toda essa história sempre está voltada para Israel, para a região de Jerusalém. Então, mas é tanto conflito, é tanto nome, é tanto rei, é tanta bagunça, e Seleucida no norte contra os Ptolomaicos no sul, daqui a pouco vai aparecer Roma, por que tudo isso? Porque Israel tá bem aí no meio da rua. É isso aí. No meio do tiroteio, né? Então, está rolando batalha, e uma hora os Ptolomaicos dominam aquele território de Israel por quase 2 séculos, né? Os Ptolomaicos do Egito, que são os descendentes de Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre, vão dominar a região ali da Palestina. Depois os Seleucidas, com várias idas e voltas, chegam a dominar, fixam um tempo ali, algumas décadas, domínio sobre a Palestina, e já perto de Cristo, 60 anos antes de Cristo, é que então Roma vem, e aí fecha a história. Chega de grego, agora é a vez de Roma dominar essa região da Palestina. Então, todo esse conflito, tanto nome, tanta loucura, mas o foco é o mesmo. É Jerusalém que está aí no meio do tiroteio. E mais um ponto, Bispo G, ainda que a Bíblia não fale sobre os 400 anos do silêncio profético, nós não temos essa parte histórica na Bíblia. Não. Há um salto de 400 anos de Malaquias, a última profecia de Malaquias, até
a chegada de João Batista. Inclusive, as profecias de Malaquias apontam para João Batista, Isso. não é? Agora, é interessante que ainda que não narre, nós temos o capítulo 11 de Daniel, que de forma figurativa, não é? Através de revelações, ela acaba narrando este intervalo histórico. Não Ele traz menções, né? Muito claras desse período. Então é muito legal que você fala, não tem essa história? Tem, mas tem de forma figurada, né? Figurativa por causa das revelações que Daniel recebeu. Então é muito interessante como a Bíblia é cuidadosa com isso. E há um detalhe, Bispo G, que a Bíblia católica, ela tem alguns livros que narram esse tempo de silêncio profético, mas são livros que não estão na nossa Bíblia. Porque segundo o cânon sagrado, né, eu ia falar canon, segundo o cânon sagrado, que foi uma reunião em que se oficializou quais são os livros sagrados mesmos da Bíblia, que não tem contradições e que tem valores espirituais. Sem dúvida. Não é? E é o cânon, né, a coletânea de livros sagrados dos judeus. Então, os próprios judeus não colocam determinados livros como sagrados, né? A exemplo de que nós vamos hoje tocar no assunto, que é 1º e 2º Macabeus, são livros que eles têm como históricos, mas eles próprios não põem como livros sagrados. A Bíblia Católica assume eles como livros sagrados. Porque são livros puramente históricos. Não tem nenhum tipo de alusão profética ou coisas de Deus, não. Né? Então não há um motivo de estar na Bíblia, não é? Enfim, mas estes livros podem ser usados num contexto histórico, não é? Para quem quer estudar história, entender mais esse período, não tem problema nenhum ler estes livros. E até interessante estudar, Dani, porque você vai perceber que com a ausência, vamos dizer assim, do contingente profético, o inimigo domina. O espírito do anticristo domina, mesmo com a fidelidade dos judeus na época, porque a gente não pode falar, né? Os fariseus, saduceus, são mais à frente. Eles saíram completamente fora daquilo que era a vontade de Deus, se tornaram extremamente religiosos, vamos dizer assim, né, no aspecto negativo. Mas na época dos Macabeus, pouco antes, a gente vinha uma disposição correta por parte de Israel, mas eles não tinham intercessor. Eles não tinham palavra profética, eles não tinham a busca dos valores de Deus. Eles tinham uma religião a qual confrontava com o período helenístico, né, que tinham muitas coisas liberais nesse período grego, e eles iam muito contra isso, de uma forma mais assim, da sua religião, que aquilo afrontava a cultura deles. Mas eles não tinham aquilo que era o contingente profético. Uma palavra interessante para isso é tradição. Isso. Muito mais preocupado com a tradição religiosa, que é proteger os cultos, aquilo que eles aprenderam dos seus antepassados, do que realmente ter uma voz profética. Né? Alguém realmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus para guiar o povo. Não é? E é um momento mundial de um processo de pensamento imposto pelos gregos, em que o homem é centro de tudo, também da razão humana acima de tudo, e esse processo que foi inaugurado por Alexandre, né, Alexandre o Grande, a partir do ano 330 e pouco, que nós chamamos de helenização. Para ser mais exato, 332, né? Helenização. O que é helenização? Helenização vem de Heleno, que era como os gregos eram chamados. Helad, né? Por eles mesmos seria a palavra Helad, que são os helenos, né? Então eles colocam esse pensamento, né, essa forma de tudo aquilo que é espiritual tornar religião. Né? É isso mesmo. Tornar tradição religiosa, tornar algo racional. Estou prestando culto porque é uma tradição do meu povo. E não estou prestando culto porque realmente amo e adoro o Senhor. E aí eles afrontam os governos, eles afrontam tudo que é diferente do que eles pensam sem sabedoria, sem discernimento. Então, até o potencializar, nós vamos falar, né, do espírito do anticristo, nós vamos falar um pouco hoje, de uma certa forma, eles habilitaram. Porque se houvesse uma palavra profética, uma orientação,
eles passariam batidos, o antíoco não entraria no templo, a palavra profética estava liberada, e a palavra profética é liberada para que se posicione e não aconteça. Não é para que ela se processe e aconteça. Então é como aconteceu, quantas vezes o Senhor profetizou para ajudar, para eles acertarem a vida deles. E quando eles se acertaram, não foram destruídos. Sobrou, infelizmente, né, o cativeiro, foram para a Babilônia. Mas houve palavras de destruição. Mas quando eles se acertaram, aquelas palavras proféticas deixou de se cumprir aquela palavra profética. Então é importante nós olharmos com essa ótica. E esta é uma lição importantíssima. Deus dá à profecia uma revelação de situações futuras para que o homem interfira. Perfeito. Não para ele ser passivo e, deixa acontecer, não tem o que fazer. Se não tem o que fazer, para que Deus vai avisar? Não é? Então, infelizmente, houve uma passividade. Aliás, o tema de hoje do jejum, que é a estagnação, acho que vem muito a calhar com esse sentimento, né? Não tem o que fazer, vamos ficar aí, para que se mexer? Você vê, a palavra tinha sido liberada, queria até dar uma oportunidade, porque é muito sério isso. Você vê que Jerusalém foi avisada muitas vezes. Jesus chorou à frente de Jerusalém. Inclusive, quando ele chora, ele cita Daniel. Verdade. Então, o próprio Jesus falou, quantas vezes, se você tivesse aproveitado a oportunidade, a visitação, ele usa até o termo visitação. O que era a visitação? A visitação que houve sempre, a visitação profética, Deus falando, ministrando. Agora, o próprio Filho de Deus ali profetizando, eles nem aí. Pois é. E profetizando, e também, que era a prática de Cristo, ele utilizava os profetas. Quantas vezes o Isaías, Jeremias, próprio Daniel, incrível. Os profetas para falar, estou falando dos profetas de judeus, de israelitas, enfim, que são oriundos de Israel, da crença do próprio povo, para que o povo até entendesse, associasse. Bom, quando ele fala com fariseu e saduceu, ele usa muito isso, né? Ele usa a lei e ele usa os profetas. Com o povo não, com o povo Jesus usava parábolas. Jesus falava com o povo por parábolas, e com os fariseus e saduceus eu vou usar o que vocês mais conhecem, né? Que é a lei e também os profetas. É interessante. E os anjos, no Novo Testamento, eles vêm e trazem o conteúdo profético. Então, o que os anjos estão querendo sinalizar no Novo Testamento? Que as palavras se cumprem. E que as palavras, eles próprios trazem o cumprimento da palavra profética, eles citam os profetas. Então, a gente tem que entender o teor, a força, o poder da palavra profética. Esse é um ano profético. Nós temos que fazer uso desse ano profético. O apóstolo nos tem, assim, olha, ele tem movido o nosso coração e é impressionante como as revelações que Deus dá para ele é uma coisa assim, que às vezes até, como é que eu posso dizer, nos choca do quanto elas são à frente e o quanto nós muitas vezes não estamos atentos à situação. Por exemplo, nós estamos agora num jejum, que é um jejum imprescindível para qualquer pessoa nesse ano, que é esse jejum de desenvolvimento. Se as pessoas se atentarem à visitação, aproveitarem o momento, vocês podem ter certeza, vão viver um nível de vida em todas as áreas diferenciado espiritualmente. E eu fico pensando, né? Eu falei isso ontem lá no culto em Pirituba. Se o jejum de um homem venceu um principado e liberou a reconstrução de Jerusalém, imagine o que o jejum de uma multidão pode fazer. Perfeito. Mas por que eu tenho que jejuar junto? Porque imagine a força que nós temos no mundo espiritual de todos jejuando simultaneamente. É claro que cada um tem o seu propósito particular de jejum, mas eu falo de esferas espirituais muito maiores. O ano que nós estamos vivendo aqui no Brasil, um ano terrível, um ano politicamente comprometido, um ano sem dúvida, um ano de muita guerra espiritual e de crises em grandes poderes, no poder econômico, no poder político e assim por diante. Então, é muita ignorância não querer entender a importância do jejum. E guerras de controle. E se nós não tivermos discernimento, porque as pessoas às vezes não entendem o que é uma guerra de controle. É uma guerra que é travada para que você se envolva em meio
a essas situações. E nós não podemos nos envolver na situação. Nós temos que estar espiritualmente acima da situação. Daniel era assim, independente das coisas, poxa, ele andou com todo tipo de rei profano, desgraçado, tudo. E ele não se deixava envolver, apesar dele se envolver politicamente, cuidar das coisas dos reis, ele não se deixava, ele sabia que a prioridade dele era o reino de Deus. Vamos ler então, capítulo 11 do livro de Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versículos 28 a 31. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, na última aula, nós falamos sobre o domínio de Antíoco Epifânio. Antíoco ele vai herdar um reino incrível, proporções enormes do seu pai, Antíoco III. Então, dos Antíocos aí, o terceiro foi o maior. Para nós, o Epifânio é importante pela ação que ele teve em Israel, mas o pai dele foi muito mais forte em conquistas e tudo mais. Tudo bem que foi no período do pai dele em diante que os persas começam a se libertar do Império Seleucida. Né? Se chama, né, uma nova dinastia que nasce entre os persas, que são os partas. Então os partas eles vão empurrar os seleucidas de volta para o ocidente, porque eles vão estabelecer ali um domínio que vão durar séculos. Roma nunca vai vencer os partos. Base para o Islã. Não é? E eles vão ficar até o século II, até o século III. E depois vai vir, então, a outra dinastia, não é? São os Sassânidas, que vão dar origem ao Islão, né? Maomé vai chegar logo depois, a partir de Maomé que se inicia uma outra dinastia na região dos persas. Século é que ele se aprofunda. Ou seja, tudo nasce no Irã ali, né? Todos os conflitos que nós vivemos hoje, essa briga intensa que tem entre Irã e Israel, essa força que o Irã tem, já é uma coisa muito antiga. É uma coisa muito antiga, né? Então, aqui o momento que a gente fala de Antíoco é que ele tenta novamente conquistar o Egito, só que o Egito, com os descendentes de Ptolomeu, que já estavam enfraquecidos, mas eles pedem ajuda para quem? Para os romanos. Porque eles já ouviram falar que os romanos tinham conquistado a Macedônia, já tinham domínio sobre toda a Grécia, e eles pedem ajuda. E é aquilo que eu falei, né? Vem um cônsul chamado Gaio Popílio, que expulsa Antíoco Epifânio, faz um círculo ao redor dele e fala: você não sai daqui enquanto você não me der a resposta. Você vai vir para a briga ou você vai embora? Deixa eu te dar um detalhe, Dani, que é muito impressionante isso. Porque aqui fala de navios de Quitim. E Quitim era Chipre. Então, a profecia que Deus deu para Daniel, muito tempo antes, não passava na mente dele Roma. Não passava na mente dele Roma. E quando vem uma esquadra de Roma. Sim. E o lugar que ela vem, ela passa em Chipre, porque já há um domínio ali. É a lógica do caminho, né? Do caminho. Então, aqui ele fala, navios de Quitim. Então, Quitim é Chipre. Então, da ilha de Chipre é que veio. De uma certa forma, a ótica de Daniel, ela era restrita, historicamente. Ele não imaginava que havia um povo da Europa, Roma. Na época, os etruscos lá não tinham... Ainda que Deus deu uma visão, esquadra vindo pelo mar Mediterrâneo, navios de Quitim, Chipre. Olha que loucura. É porque não havia o costume de cruzar o mar Mediterrâneo. Vamos colocar o mapa, que eu acho que fica mais fácil, né, de enxergar isso. Então, imagina ali, aquela botinha esquerda é Roma. Eles não vão cruzar diretamente o mar Mediterrâneo. Eles vão vir dando a volta muito próximo do litoral da costa, por uma questão de segurança, porque o mar Mediterrâneo é muito revolto, né?
Então eles vêm os romanos ali para a região do Egito e eles vão começar um processo de empurrar os gregos seleucidas para fora do Egito. Então olha, já começamos a enxergar aí a dimensão do que era o Império Romano agora e do que era os seleucidas. Olha como diminuiu o Império Grego. Muito. Só tem a Ásia Menor e o eixo ali da Síria e da Palestina. Os romanos já tinham conquistado a Grécia, a Macedônia, e eles agora estavam avançando em direção ao Egito. E nós sabemos que, com o passar do tempo, vão conquistar todo o norte da África. E aí, depois, com os imperadores, depois de Cristo, vão avançar em direção à Europa, em direção à Espanha e à Grã-Bretanha, enfim. Mas o que fica claro aí, essa disputa de força, nesse momento de Antíoco Epifânio, nós temos Roma, nós temos essa Ásia Menor, Síria e Palestina no domínio grego, ainda seleucida, e essa região à direita que não tem nada, que está Babilônia, Média e Pérsia, o Império Parta, império que nasceu do nordeste da Pérsia. Tá ok? Agora, por que é tão importante esse contexto histórico? Porque Antíoco Epifânio sai envergonhado do Egito por causa do que aconteceu ali, esse conflito com os romanos. Então ele desconta a sua ira, o seu ódio, em Jerusalém. É isso mesmo. Então ele veio com essa amargura, essa vergonha, ele foi envergonhado, né? Ele vai até Jerusalém e ali ele massacra mais de 10 mil judeus. Depois daquele massacre, ele já tinha pervertido os sumos sacerdotes. É bom até entender esse massacre, porque acontece, quando ele está lá naquela bagunça, Jason, que era o antigo sumo sacerdote, ele faz uma revolta contra o novo sumo sacerdote chamado Menelau. Então o Antíoco já veio com cabeça quente e viu a revolta contra o sumo sacerdote que ele colocou ali, que subornou para estar ali. Ele já entra para destruir, já mata 10 mil judeus, já acaba ali com o Jason e a família dele, já faz um negócio de louco. Então, agora imagina se tivesse um Jeremias para trazer uma palavra profética, uma orientação. Esses 10 mil judeus não teriam morrido, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Porque realmente eles eram muito contenciosos, sabe? Gostavam de contenda, né? Os judeus, assim, dessa forma religiosa. E é isso que trouxe muitas perdas. Nós estamos falando do ano 167. E ali ele faz o quê? Ele profana o santuário. Significa que ele contamina o santuário com o culto grego. Então ele coloca Zeus, uma estátua de Zeus, que é a divindade mais forte dos gregos. Tem relatos que até porcos foram sacrificados lá dentro, que era um animal, assim, o nível máximo de impureza para os judeus. Então, é isso, você vê que ele quer provocar, ele quer profanar, tudo bem, é o templo de Deus, mas ele quer provocar, ele quer realmente agredir, né? Muito forte. É um espírito demoníaco. Mas faltou o quê? Faltou intercessão, faltou alguém para estar ali por trás espiritualmente. E ele faz com muita malícia, ele coloca Zeus para o grego, porque para os sírios era Baal Shemen, que era o Senhor, é a mesma figura. Então olha a tática do cara, ele pega aquilo que é o Deus conhecido na região e também traz essa linguagem da região da Síria. Então é um cara extremamente violento, por isso que usa o termo vil. Um cara completamente maluco, né? Mas é claro, Deus vai fazer justiça. Então durante 3 anos e pouco, cumprindo até a palavra de Daniel, o templo vai ficar profanado, não existe mais culto a Deus, é proibido. Quem se levanta contra, ele mata, ele assassina, ele extermina. Então imagine mais de 3 anos culto a demônios. Só que isso não vai durar muito tempo, né? Porque vai vir aí uma grande revolta por parte dos judeus. Vamos ler. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versículos 32 a 34. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Então, esse texto fala de um conflito que vai acontecer agora interno. Por quê? Existem judeus que favorecem, que são corrompidos
aos gregos, a helenização, esse processo de pensamento grego, mas também vai surgir homens que temem a Deus, né? Até os que conhecem seu Deus mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então vai nascer uma resistência entre os judeus. Então haverá um conflito entre os judeus corruptos que apoiavam Antíoco e uma revolta que vai nascer de uma família sacerdotal. Então um sacerdote chamado Matatias e os seus 5 filhos vão ser apelidados de Macabeus. Eles vão organizar uma resistência, uma revolta a partir do ano 166 para lutar mesmo, uma guerra com armas violenta para purificar o templo e o culto. Então são esses homens ativos. Quando eu falo que muitos vão cair, é que muitos vão morrer, porque é uma luta, uma guerra civil. E interessante é a habilidade de guerra da família de Matatias, porque eles começam controlando as cidades ao redor de Jerusalém. Para quê? Bloquear o comércio, bloquear, né, as estradas, as vias. Eles tornam Jerusalém uma ilha, e aí eles vão e conquistam Jerusalém e expulsam todos os que apoiam Antíoco. Mas é uma guerra sangrenta, violentíssima. E eles conseguem isso no ano 164, que é o ano que também Antíoco morre em batalha. Ele inventa uma guerra contra os persas, que já estavam fortíssimos, os partas, como nós falamos, e ele acaba também morto nesse momento. Então uma coisa também até espiritual, a morte de Antíoco calha com a conquista dos Macabeus, da família de Matatias, nessa revolta que vai unir muitos judeus, conquista de Jerusalém e purificação do templo. Então volta a prática do culto ao Senhor, tudo é restaurado. E também, sem eles terem condição de dar um apoio, né? Porque a preocupação deles agora é a Pérsia. Já perderam o Egito. Então eles estão muito voltados lá para o norte. Então também foi uma grande oportunidade para os Macabeus, né? Eu me lembro mais ou menos aquilo que aconteceu com Davi, né? Davi, no momento que Saul está perseguindo ele, vem o inimigo, né? Os filisteus, e Saul tem que deixar de perseguir Davi para ir atrás do inimigo, né? Então Deus usa até o inimigo para abençoar o povo dele. Exatamente. Mas isso só aconteceu porque o povo se mexeu. O povo se moveu para que houvesse essa habilitação para que Antíoco fosse tirado do caminho deles, né? Vamos ler agora os próximos versículos, que exatamente entra aquela discussão escatológica sobre Antíoco como uma figura do anticristo. Vamos ler. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versículos 36 a 39. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então é o trecho que descreve exatamente como era Antíoco Epifânio, um cara que se portava como um deus. Mas, na verdade, Bispo G, ele temia um deus, porque ele mesmo coloca a adoração de Zeus, então ele não também, que exatamente o deus das fortalezas, ele ainda que ele coloque numa força tão grande, ele tem um certo temor. Mas a realidade, assim, dele, de querer profanar, é porque, assim, segundo a ótica dos helenistas, os judeus eram muito teimosos. Então, qual que era a ideia? Os deuses gregos são deuses muito cheios daquilo que a humanidade tem, defeitos e assim. Então, eles não deveriam ser levados tanto em conta como os judeus levavam.
entendeu? Isso provocava muito. Então, eles eram, assim, provocadores em termos dessa situação, que eles tinham esse lado muito forte voltado para Deus. Então, ele não é somente uma conquista dele pôr o Deus lá. O que ele quer fazer é profanar e mostrar, ó, esse aqui é o maior Deus grego e já está, ó, assumiu coisa, acabou. Então, não era uma veneração dele, não era algo religioso. Era algo mais, assim, para contraditar o povo judeu do que propriamente a crença nele num Deus superior. Porque Antíoco se achava um Deus. Agora, Bispo G, o versículo 37 fala que não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, e assim por diante. Algumas linhas que estudam escatologia falam que essa aqui seria uma referência de que o anticristo possa ser um judeu no futuro, o anticristo futuro, o anticristo apocalíptico, não o anticristo antíoco. É exatamente essa passagem que muitos acreditam que é a figura de que o anticristo será um judeu no futuro. Agora no capítulo 36 em diante, é que assim, aqueles que estudam mais, porque aí começa a grafia, eles começam a estudar as palavras que são mais usadas escatologicamente, então do 36 em diante eles começam já a visualizar a palavra profética escatológica. Ela tem um cumprimento na época, mas já tem uma visão do fim, desde o 36 em diante. Perfeito. E a palavra epifânio, exatamente fala como era a postura de Antíoco. Esse apelido é um apelido alinhado a como ele era, né? Que a palavra epifania é manifestação divina. De Deus, é isso ou mesmo. De Deus, né? Então ele já tinha um apelido porque ele se colocava nessa forma. Por isso que ele acaba sendo uma figura de anticristo, né? Acima de tudo. Né? Ele se colocava nessa posição. Não, a posição, ele se considerava realmente como um Deus na Terra. Porque os gregos tinham muito esse lado. Então, os gregos tinham os grandes homens, os filósofos. Então, a época grega era essa contradição. Os homens eram muito colocados em destaque, filósofos e assim por diante. E os deuses colocados como uma condição humana. E agora, quem que eram os poderosos? Os semideuses. Geralmente Hércules, Teseu e uma série de outros, que eram vamos dizer assim, uma mistura de um deus com uma mulher humana. E aí nasciam os semideuses. E eles se consideravam semideuses, alguém eles realmente. São os protagonistas dos mitos, eles são os heróis. Né? Perseu, Teseu e assim por diante. Né? Hércules. Hércules e assim vai. Pois é. Bom, vamos ler os últimos 5 versículos para nós encerrarmos a aula de hoje no capítulo 11 de Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versículos 40 a 45. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os estíopes o seguirão, mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Essa frase, não haverá quem o socorra, fala como é que o que aconteceu com Antíoco, né? Porque ele morreu em batalha, né, no ano 164, um embate contra os partas, né, que é essa nova dinastia dos persas. E nós vemos ele perdendo tudo. Algumas linhas também que estudam como se fossem também os descendentes do próprio Antíoco IV, porque depois dele fica uma leseira, né, fica ali uns conflitinhos pequenos, porque o Império Seleucida estava ficando cada vez mais encolhido. Os persas vão recuperando cada vez mais territórios, os romanos vão avançando, né, pela Ásia Menor e pelo norte da África, e vai ficando aquela coisa pequena, até finalmente chegar no ano 66, que é no ano 66 que os romanos dominam a Palestina. Né? E ali eles vão colocar a prática romana é muito interessante, né? Porque o que acontece? Enquanto está tendo esses conflitos nesses últimos 2 séculos, após Antíoco, de domínio, ali na região da Palestina, na verdade quem vai dominar a região de Jerusalém vão ser os próprios judeus.
em uma dinastia que eles chamam de Asmoneus, que são os descendentes desse sacerdote, Matatias e os seus filhos Macabeus. Então, nós vamos ter um revezamento no poder, cada hora um filho Macabeu vai estar no poder, depois vão vir os filhos dos filhos. Então, haverá um tempo de, vamos dizer assim, um domínio judeu mesmo, de origem judaica, ali na Palestina, mas quando os romanos chegarem em 66, eles vão mudar esse quadro. Eles vão colocar uma figura como, por exemplo, João Hircano, né? Vão colocar ali como sacerdote, mas não mais na condição de governador. Porque aí, meio que a região passa a ser uma província do Império Romano, se podemos dizer assim. Então, até então, a figura do sumo sacerdote, na dinastia, né, dos Macabeus em diante, passa a ser a figura também política. Mas os romanos não querem isso. Os romanos colocam o sacerdote, mas colocam alguém romano na paralela. E assim vai ficar, e vai acabar definitivamente esse domínio misto, sacerdotal e uma figura política romana, quando no ano 37 colocam Herodes. Aí acabou. Acabou o domínio de sumo sacerdote como uma figura política dentro de Israel. Quando entra Herodes, já entra uma figura agora política centralizadora, ainda mais Herodes, que é uma figura super estranha, né? Que ele era filho de Idumeu, e nesse momento, porque os idumeus passaram a ser também um território anexado pelos macabeus, enfim. Então fica aquela situação estranha, porque mesmo sendo filho, tendo sangue judeu, ele era um cara vendido, Herodes era um cara vendido a Roma. E aí vem uma coisa muito importante para o Novo Testamento, Bispo G. Porque já que os sacerdotes agora não têm mais esse domínio político, vão surgir os partidos e as seitas. Que não dominam politicamente o território, mas têm domínio e influência sobre o povo. Manipulam o povo. Então vão surgir as três mais conhecidas, que são os fariseus, os saduceus. Os fariseus é aquela linha rebelde, né? Contra Roma, zelosa. Então, é uma herança dos asmoneus, assim, uma ramificação, né? Os Hassidim vieram os fiéis, eles já eram chamados fiéis. Né? Vão vir os saduceus, que já tem um pensamento muito grego, muito helenizado, muito político, né? Que vão estar sempre em choque com os fariseus. E tem a linha dos essênios, que é uma seita completamente maluca. Judeus radicais que não querem mais viverem na civilização, eu não quero mais saber de política, anarquia, sei lá, vou embora. Vou me isolar do mundo. Aí vão para o deserto. Então, essas figuras que nós vamos ver muitas vezes no Novo Testamento, elas nasceram nesse último século antes de Cristo, por causa da forma como os romanos colocaram o domínio na Palestina. Então são figuras históricas muito importantes para nós entendermos, porque Jesus vai ter muito embate com os fariseus e com os saduceus, principalmente com os fariseus, que era o maior partido na época de Jesus, era o partido mais forte, mais popular, né, mais influente, porque foram os próprios fariseus que criaram as sinagogas, não é? Enquanto os essênios, alguns acreditam que João Batista teve muita influência, porque João Batista tinha o hábito de ficar no deserto, né? Então o hábito também de batizar, alguns acreditam que pode ter influência essênia, porque os essênios tinham os banhos de purificação, mas não vamos também não dá muita moral para isso. É um pouco assim, a despeito de ter, porque o batismo de João era um batismo totalmente diferente, porque o que era um batismo dos essênios era um batismo cerimonial de purificação do corpo, da alma e do espírito. Quer dizer, ele tinha um contingente muito voltado para aquilo que é místico, espiritualmente falando. Já João Batista não, ele era altamente espiritual. Então não dá para falar que João Batista vinha dos essênios de maneira nenhuma. E Jesus fala que ele foi o maior profeta, porque a prática dele foi uma prática espiritual numa época que não tinha espírito. E para confirmar isso, o próprio Jesus, porque disseram que também Jesus esteve com ele, imagina, Jesus era o extremo oposto dos essênios.
Com Os certeza. essênios eram cheios de preconceitos. Jesus comia com prostituta. Quer dizer, é uma loucura isso. Criação completamente oposta. Nossa, diferente, muito. João Batista tinha um batismo do arrependimento único. Os essênios ficavam todo dia se banhando. Todo Negócio dia. louco, Eles né? têm que purificar a carne todo dia. Pois é. Então, nós fechamos o ciclo do silêncio profético. Muito importante, período que vai explicar tudo o que acontece no Novo Testamento, não é? Então, antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero mostrar para você a coleção Escola de Profetas. São livros, material didático de primeira, sobre conceitos fundamentais para o cristão. Você vai conhecer no módulo 1 o mundo espiritual, no módulo 2 a se relacionar com Deus e no módulo 3 todos os livros da Bíblia. É um panorama bíblico. Fundamental você ter essa coleção, porque elas acompanham as aulas que nós estamos dando aqui na programação e também são essenciais para quem está fazendo o curso de formação de Escola de Profetas presencial no Centro de Estudos Apostólico. Adquira a coleção por um preço super acessível, pagamento facilitado, no site gospelbay.com.br ou pelo televendas 3500-1222. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje estudamos a segunda parte do silêncio profético, período profetizado no capítulo 11 do livro de Daniel, em que engloba 4 séculos de ausência profética com domínio grego e romano sobre Israel. Até a manifestação de Cristo, os últimos 2 séculos foram marcados por conflitos com os gregos e pelas abominações realizadas pelo rei Antíoco Epifânio, que proibiu as práticas de culto a Deus e banalizou o templo com adorações a Zeus. No ano 164 a.C., o sacerdote Matatias e seus filhos Macabeus revoltaram-se e tomaram de volta o poder sobre Jerusalém, restaurando o culto, dando início à dinastia dos Asmoneus, que vão reinar em Jerusalém até o ano 37, quando os romanos colocam Herodes definitivamente no poder. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.